Oi, gente! Eu sou a professora Mila Borges e essa é mais uma aula lacradora do nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o tipo de linguagem que a gente emprega no texto dissertativo argumentativo na prova do Enem e sobre a estrutura desse texto. Vai começar agora a nossa caminhada rumo à nota 1000, beleza? Tudo pronto aí, produção? Podemos começar? Então, vem comigo! Então, pessoas, anteriormente eu havia dito para vocês sobre a importância do texto dissertativo argumentativo no vestibular, sobretudo na prova do Enem, tá? E por que ele é tão importante? Porque é a única maneira que a banca tem de conhecer, mesmo que superficialmente, mesmo que genericamente, a capacidade reflexiva de vocês. Por isso que ele vale tanto, por isso que ele tem um peso tão alto e por isso que muitas vezes a nota de redação é o que define a vaga do candidato. Mas o que é o texto dissertativo argumentativo? Ele é um texto de opinião. É um texto em que você vai ter que apresentar uma tese a respeito de um determinado problema, de um determinado assunto dado pela banca e vai ter que defender essa sua opinião, essa sua tese, por meio de argumentos. As três palavras principais do texto dissertativo argumentativo são essas daqui, ó. Objetividade, clareza e fluidez. O texto precisa ser objetivo, direto, ele precisa ser claro. As informações não podem ser truncadas nem confusas, precisam ser limpas, claras, para que o corretor entenda perfeitamente aquilo que você quer dizer e não role espaço ali para uma ambiguidade, para uma confusão. E o texto precisa ser fluido. Para que ele seja fluido, a gente precisa pensar em outra palavrinha muito importante que é coesão. Conectividade. As partes do texto precisam estar conectadas. Lembra que eu falei anteriormente no vídeo que o texto ele é um todo repleto de significado? Então é muito ruim quando um corretor pega um texto em que essas partes do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, parecem deslocadas, parecem coisas à parte, não parte de um todo. Então fluidez e conectividade também é muito importante para o texto dissertativo argumentativo. Outro ponto essencial é essa aqui, ó. Tese, a apresentação de um ponto de vista, a apresentação de uma tese é diferente da exposição de um fato, tá? A tese é a sua opinião, o fato é uma coisa que é inquestionável. Então, por exemplo, se a gente fala assim, a pobreza é uma mazela social, isso não pode servir como tese, porque isso é um fato. A tese ela é mais elaborada, ela vai ter aí um traço do que você pensa a respeito do assunto, sem se colocar diretamente no texto e precisa estar explícita ao longo do seu texto. Beleza? Outra coisa muito importante que a gente precisa prestar atenção é na linguagem que nós vamos empregar no texto. Olha para cá. Primeiro ponto é que a gente saiba que o interlocutor desse texto, ele é universal. O que é um interlocutor universal? Ele pode ser qualquer pessoa, então você não direciona o seu discurso a alguém especificamente. Então você não pode usar você, não pode ter traços de interlocução com o seu leitor, com o corretor da banca, porque isso vai fazer com que você perca alguns pontinhos. Outro ponto importante é que a linguagem ela é impessoal. Você não pode usar nunca a primeira pessoa do singular. Então, frases do tipo, acredito que, na minha opinião, eu acho, a meu juízo, a meu ver, esquece isso, tá? Não pode. Aí você vai falar assim, professora, mas isso parece um pouco contraditório, porque se o texto dissertativo argumentativo pede para que eu exponha a minha opinião, a minha tese, por que eu não posso botar o eu? Não sei. Por que eu não posso aparecer no texto? Não sei. Não sei. Dois motivos principais. Primeiro, porque o texto é seu. Fica redundante, que você apareça o tempo todo no texto. E segundo, porque bons argumentadores expressam as suas opiniões como se elas fossem verdades absolutas. Então é isso que você tem que fazer, tá? O que a gente tem que usar então, já que não pode usar a primeira pessoa do singular, a gente tem que usar a terceira pessoa, do plural ou do singular. E a primeira pessoa do plural, o nós, pode usar? Calma, Tem que usar, mas pode usar com critério. O nós, ele pode usar quando ele for generalizador, abrangente. Então você vai poder usar o nós quando for
nós humanidade, nós seres humanos, nós sociedade e nunca particularizando. Como assim? Digamos que o tema fale sobre os movimentos juvenis, né? Nós tivemos agora no passado essa questão das ocupações das escolas e tudo, e digamos que o tema aborde essa questão. E como você é aluno, de repente você vai usar o nós referente a nós os jovens, nós os estudantes. Aí você está usando o nós de maneira pessoal, particularizada. E não é maneiro, não é legal, vai perder ponto, tá? Então, faça um texto mais objetivo possível, tá? Usem e abuse da terceira pessoa, do singular, do plural, porque aí você não vai errar e vai fazer um texto muito maravilhoso, muito lindo, muito delicinha. Beleza? Bom, agora a gente vai falar da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu vou só mudar o quadro aqui rapidinho e já volto, tá? Espera aí. Então, pessoinhas, olha só. A organização do texto, a estrutura do texto, pelo que a gente tem observado aí nos textos que tiram sempre maior nota, seguem uma organização bem específica, uma estrutura que a gente chama de estrutura ortodoxa. E tem 3 partes principais: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A introdução é o seguinte, gente. É um momento em que a gente vai mostrar para a banca, mostrar para o nosso avaliador que nós entendemos a proposta do tema. Então, a gente precisa apresentar esse tema. A gente não pode partir do pressuposto que o corretor já conheça o tema. Vamos fingir que ele não conhece e vamos apresentar esse tema. E também é importante que a gente faça a exposição da nossa tese, do nosso ponto de vista. Tudo bem, a tese pode aparecer a qualquer momento do texto? Pode, mas facilita muito a nossa vida e a vida do corretor se a gente já deixa a tese explícita na introdução. Na introdução a gente não pode argumentar, a gente não pode ficar fazendo muito rodeio, nada disso. A gente precisa apresentar o tema e expor a tese. Isso já vai garantir aí uns pontinhos consideráveis na avaliação do seu texto. Outra coisa que é muito importante é a contextualização. A gente não pode simplesmente apresentar tema e tese assim, pá, de qualquer maneira. O importante é a gente contextualizar, inserir dentro de um contexto essas informações, colocar dentro de um panorama, de um pano de fundo, né? Para que isso seja fluido, demonstre conhecimento de mundo e seja atrativo ao corretor, tá bom? Então, introdução, apresentação do tema, exposição da tese e uma contextualização eficiente. Sabe aquela velha história, a primeira impressão é a que fica? Então, uma boa introdução já coloca o corretor predisposto a gostar do seu texto. Você já começa aí a conquistar o coraçãozinho duro e cansado do corretor do Enem. Beleza? A segunda parte da estrutura do texto dissertativo argumentativo, e é a mais importante, é o desenvolvimento. Por que ela é a mais importante? Porque é no desenvolvimento que você vai fazer a defesa da sua tese, a defesa do seu ponto de vista. Vai mostrar que a sua tese é válida sim, que você sabe das coisas, que você está sabendo legal e que por isso você é um excelente argumentador. O que é importante aqui? Problematização. Galera, guarda essa palavrinha no coração, guarda com carinho. Pega aqui, ó, juntinho do peito, faz uma dancinha com ela, porque isso é fundamental. A gente precisa problematizar toda a situação e defender a nossa tese. Por que a gente precisa problematizar? Porque o Enem ele tem uma particularidade que é a proposta de intervenção, né? A gente consegue achar soluções para uma coisa que não tem problema? Ou para um problema que a gente desconhece? Não, né? Então, essa problematização, apontar que problema é esse, a quem ele atinge, o que impede desse problema ser resolvido, é fundamental para que a gente depois consiga fazer um gancho semântico, um encaminhamento, um gancho argumentativo até para a nossa proposta de intervenção, tá? Outro ponto importante, argumentação diferente de exposição. Obviamente, né, isso é critério de correção do Enem, a gente precisa
demonstrar conhecimento de mundo e existem estratégias argumentativas muito eficientes para isso. Dados estatísticos, fatos históricos, argumento de autoridade, citações, entre outras. Mas o que acontece às vezes? O candidato, ele fica tão preocupado em demonstrar todo o conhecimento que ele tem, que ele esquece de efetivamente argumentar. Ele esquece que o texto dissertativo argumentativo é um texto de persuasão, de convencimento. Então faz aquele texto maravilhoso, cheio de informações, mas expositivo. E aí é um tiro no pé, uma facada no peito, não pode. Então muita atenção. Toda estratégia argumentativa precisa ser usada a favor da sua argumentação, a favor da defesa da sua tese. Outro ponto que é assim, ó, pá, lacrador, fundamental para que a gente consiga aí uma nota muito boa é o uso de conectivos. Vai iniciar o parágrafo? Usa um conectivo. Pontuou conectivo. Começa o outro período com conectivo para você mostrar que seu texto é fluido, que as partes estão ali, ó, tipo best friends, amiguinhas, ligadinhas, unidinhas, tá bom? Esse é o desenvolvimento, muita atenção a ele, porque ele é a diva da redação, tá bom? Última parte, conclusão. A conclusão é o desfecho do texto, né? Ela precisa ser uma decorrência natural daquilo que você já argumentou. Se o desenvolvimento for eficiente, quando chega aqui, o corretor ele já está comungando da mesma verdade que a sua. Então, um desenvolvimento perfeito garante uma conclusão super bacana, tá? Então preste atenção nisso, porque muitas vezes eu tenho a impressão de que o aluno ele gasta tanto tempo pensando na interpretação daquele tema, na problematização, nas referências que ele vai usar, que quando chega aqui parece que ele faz assim, ó. O pior já passou. E aí, ó, não pode. A conclusão tem que ser tão interessante quanto, tá? E aí você pode iniciar sua conclusão com um conectivo de valor conclusivo, né? Fica evidente, portanto, torna-se claro por conseguinte, para indicar para o corretor que seu texto está chegando ao final, fazer uma retomada da tese e, como eu disse para vocês, tem a proposta de intervenção. A proposta de intervenção pode aparecer a qualquer momento do texto, mas por uma questão lógica, nós, professores de redação, sempre indicamos aos nossos alunos que guardem esse recurso para a conclusão, né? Não é lógico, eu apresento o tema, problematizo, exponho aqui os argumentos que defendem meu ponto de vista, falei dos problemas, apresento soluções. A proposta de intervenção é isso, soluções, alternativas para acabar, minimizar, atenuar esse problema aqui que você apresentou e discutiu, beleza? E a boa proposta de intervenção, ela cumpre 3 etapas. Você precisa dizer quem deve agir, o que deve ser feito e como deve ser feito. Muita atenção a esse como, porque é onde a maioria dos alunos, ó, eles dizem o que deve ser feito e por quem, mas não explicam como. A proposta também ela tem que ser condizente com a nossa realidade e ela não pode ferir os direitos humanos. Esse como, ele é fundamental para que você mostre para o seu corretor que você conseguiu compreender integralmente o problema, consegue elaborar propostas inteligentes, viáveis e aplicáveis a respeito desse problema discutido, tá? E por fim, a finalização. O que eu vejo aí nos textos? O aluno faz assim, ó, acabou a proposta, acabou o texto, acabou a proposta, acabou o texto, acabou... Sai correndo. Não é isso, tá? A proposta de intervenção, ela faz parte da conclusão, mas ela não é a conclusão em si. Então, terminou a proposta, ainda gasta ali mais uma linha e meia, para você colocar aquela frasezinha de finalização, para você tirar uma nota maravilhosa na competência 5, 200 pontos na competência 5, que é a competência da proposta de intervenção. Número de linhas, de 6 a 7 linhas aqui na introdução, que é o primeiro parágrafo do texto. Aqui você pode fazer um esquema com 2 ou 3 parágrafos. Eu prefiro esquema com 2 parágrafos. E aí, se você preferir esse esquema também, 7 linhas para cada um, e aí sobra mais linha para proposta de intervenção para você fazer uma coisa bem detalhada, bem maneira, bem bacana. 9 linhas aí, tá excelente, tá de bom tamanho, tá bom?
Aqui eu falei 7 linhas, mas 7 linhas em cada parágrafo de desenvolvimento, tá? Porque o desenvolvimento é a maior parte do texto. É isso aí, pessoas. Por hoje é só. Acabou nossa aula. Se você perdeu a aula anterior, ó, clica aqui para assistir e não deixa de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de dar like no vídeo, deixar seus comentários com dúvidas, sugestões e tudo que vocês quiserem deixar, recadinhos. Tá bom? Muito obrigada, galera, que tem compartilhado, divulgado, falado pros amiguinhos virem aqui assistir a titia! Muito obrigada mesmo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Esse como é fundamental para que você mostre pra banca. Esse como, ele é fundamental para que você mostre pra banca. Pra branca. Esse como, ele é fundamental para que você mostre para o seu corretor que você conseguiu compreender integralmente o problema.